Vida acaba de chegar na Netflix e é claro que a gente vai comentar tudo o que aconteceu nessa minissérie. E na trama nós vamos acompanhar a investigação do assassinato do jovem de 14 anos, o Billy. E o principal suspeito desse crime é o melhor amigo dele, o Douglas. Além disso, nós vamos acompanhar todo o drama e consequência na vida dos dois após eles se envolverem com o crime. E não só na vida deles em si, mas também como isso afeta o ciclo deles, a família e até mesmo a comunidade. A série sueca também levanta uma reflexão social, afinal de contas, em que meio esses jovens estavam inseridos e como eles foram se envolver com o crime. Além disso, a série levanta aí um tema um tanto quanto polêmico sobre a inocência, até onde vai aí a culpabilidade de jovens de 14 anos, eles são crianças. A gente tem aqui a inserção da figura do Farid, que é um policial que acabou se envolvendo ali com o Billy e ele acaba abalado com a morte dele. E o Farid acredita que eles são apenas crianças de 14 anos e que os verdadeiros culpados são aqueles que envolveram eles nesse meio e eles sim devem ser culpabilizados. Mas por outro lado, nós também vemos o outro ponto de vista, pessoas que acreditam que na verdade eles também são responsáveis pelas suas escolhas, independente da idade, e que eles devem responder por isso. Então eles geram essa reflexão que é um tanto quanto polêmica e divide bastante a opinião. Eu confesso para vocês já de antemão que a série não conseguiu me prender muito, é uma minissérie bem curtinha, de apenas 5 episódios, mas ainda assim eu acho que não faltou alguma coisa, sabe? Apesar da série promover essas reflexões que são bem interessantes, eu ainda achei a trama bem lenta e também que faltou profundidade nos personagens. Então, de uma maneira geral, a história não conseguiu me envolver tanto e já fica bem nítido desde o princípio o que aconteceu, pelo menos na minha opinião. E o que fica mesmo é mais essa reflexão social aí que com certeza vai dividir opiniões. Se você se interessou, então corre para ver na Netflix e depois você volta aqui, porque a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. Então, gente, não tem tanto assim o que explicar, mas para quem ficou um pouco perdido, né, o Billy e o Douglas se envolveram ali no mundo do crime e eles trabalhavam para o MED e, obviamente, eles eram muito pressionados. Só que ambos já estavam cansados disso, especialmente o Billy, que decide sair dessa situação, inclusive ali contando com o apoio da família e da polícia. Ele realmente não queria mais se envolver naquilo e ele descumpre regras. Por conta disso, eles teriam que arcar com as consequências e o Douglas mata o Billy. Então, afinal de contas, o que aconteceu no julgamento era mentira? O que o Tucci, né, irmão do Billy, falou? Sim, era mentira. Ele fala que viu coisas que, na verdade, ele não viu porque eles queriam a prisão do MED. Então, ele entra ali na história para poder culpar o MED da situação. Mas, na verdade, foi o Douglas realmente quem matou o Billy e eles tentam jogar a culpa para o MED para que eles ficassem em segurança. Ele e a família dele conseguissem proteção da polícia e assim ficassem em segurança. Então, gente, eu diria que a série tem um finalzinho polêmico porque tem essa mentira no julgamento que vai acarretar na condenação do MED. Então, eles deixam ali pra gente subentendido que ele vai ser condenado e aí divide opiniões, né? Afinal de contas, o MED tem sim responsabilidade em toda a situação. Ele pressionava os dois garotos, inclusive pressionava o Douglas, que estava ali numa situação bem complicada, e era justamente por conta disso também que o Billy queria sair. Ele também, né, sofria pressão de pessoas que estavam acima, mas de uma maneira geral, ele fazia todo um terror ali com os garotos, então ele tinha sim a culpa dele. Mas a cena em si, né, o que eles relatam ali no julgamento que viram a questão da arma, não foi ele que entregou a arma para o Douglas e ocorre essa mentira no julgamento. Então, com certeza gera aí uma reflexão, né? Vocês acham que vale tudo para a condenação dele, que tudo bem aquela mentira ali para que ele fosse condenado porque afinal de contas ele tem responsabilidade? Ou eles deveriam ter falado a verdade ali e foram longe demais. Então, com certeza, isso vai dividir opiniões. E outro ponto que vai dividir opiniões é a grande reflexão aí que a série traz. Afinal de contas, a gente tem ali o Farid, né, o policial, que ele defende esse posicionamento que os dois, o Douglas e o Billy, são apenas crianças de 14 anos e que, na verdade, o médico deveria ser responsabilizado por tudo, porque foi ele que envolveu eles nessa vida, ele que pressionava eles, ele que levou eles a esse extremo. Mas por outro lado, a gente tem ali a ceninha do Douglas matando o Billy, e a gente percebe que na verdade ele estava assim chateado com um amigo dele. Então tinha essa situação que o Billy queria sair da vida do crime,
ele destrói ali os explosivos, então eles teriam que responder por essa situação, eles já estavam sendo bem pressionados, e o Douglas fica se sentindo meio que traído, porque o Billy escolhe a família dele e não o amigo, e afinal de contas o Douglas que teria que arcar com as consequências sozinhos depois da partida do amigo dele, então ele que ficaria ali no meio daquela situação toda, além dele se sentir abandonado. Então tem uma questão sentimental ali também do Douglas, mas é claro que também tinha uma pressão enorme em volta dele, porque ele sabia que ele sofreria as consequências, né, do que aconteceu. Então, afinal de contas, vocês acham aí que ele tem culpa na morte do amigo? Claro, ele matou ele, mas eu digo da questão psicológica, né? Ele apenas foi pressionado e obrigado a essa situação, ou ele também tem a parcela de culpa dele, se deixou levar e tem um lado sentimental ali que ele estava chateado, então eles deixam aí também essa reflexão que também vai dividir opiniões, né? De uma maneira geral, como eu disse, a série tem reflexões interessantes sim, mas eu acho que ela foi muito lenta, o ritmo era lento, então eu achei alguns episódios bem cansativos, não achei a história em si surpreendente, realmente é mais um dramão aí pra gente refletir sobre esses pontos, então não conseguiu me envolver tanto assim, e eu acho sim que por eles terem justamente colocado essa proposta, deveria ter tido mais profundidade em alguns pontos, né, especialmente nesses dois personagens aí, e eu acho que faltou isso, eles tentaram, mas ainda não me convenceu. Mas deixe pra mim aí a opinião de vocês, o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram da série, surpreendeu vocês? Então é isso, galera. Tchauzinho!